E se eu te falasse que cada uma dessas tomadas pode ter um cálculo de carga e demanda e dimensionamento de fios e cabos diferentes uma da outra, você acredita? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Como assim, Davi? Para a tomada 220 não vai ser igual o cálculo de fios e cabos? E para a tomada 110 também não será igual o cálculo de fios e cabos? Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu já vi situações em que a pessoa vê a tomada vermelha, aí ela faz o cálculo de carga e demanda para uma e repete na outra, tá? A pessoa também vê uma tomada de 10 amperes, vê outra de 10 amperes, faz o cálculo e repete para outra. Tem muitos trabalhos baratos que eu vejo ser realizados na eletricidade que faz exatamente o que eu estou falando para vocês. Tomadas vermelhas, cálculos iguais. Tomadas brancas, cálculos iguais. Mas será que é a melhor maneira? O que é que eu preciso saber antes de mais nada, tá? Para fazer a instalação de um circuito elétrico de tomadas? Eu preciso conhecer a carga que vai ser ligada nele, tá? De repente eu tenho aqui uma carga de 5.000 watts, de repente eu tenho aqui uma carga de 3.000 watts. No critério economia na instalação, economia dentro das normas, tá? Qualidade, segurança e eficiência. Se eu tenho aqui uma de 5.000 e uma de 3.000, o cálculo que eu vou fazer nessa é diferente do cálculo que eu vou fazer nessa, tá? Aqui vai exigir as mesmas cores de fio dessa, só que a grossura, seção ou bitola, vai ser maior nessa do que nessa, tá? Então eu tenho observado pessoas que, não, vou pôr tudo igual. Pode fazer tudo igual, considerando sempre a maior? Você até pode fazer. Mas aí você vai gastar um dinheiro naquele circuito, naquela instalação, que poderia ser útil para aumentar a qualidade, eficiência e segurança em outros pontos da instalação. Não adianta eu chegar aqui e colocar fio 10 milímetros quadrado numa tomada que eu não preciso, coloco 10 milímetros quadrado aqui, sendo que possivelmente 6 milímetros quadrado nessa atenderia a minha necessidade com muita eficiência, e 4 milímetros quadrado e atenderia aqui, a qualidade do meu equipamento com muita eficiência. Nós estamos falando de uma diferença boa em relação ao preço de fios e cabo. Se falarmos apenas de duas tomadas, seria até perda de tempo você fazer esse cálculo. Esse é o ponto de vista de muitas pessoas que trabalham barato. Só que quando a gente fala de uma instalação elétrica, a gente não está falando de duas tomadas, estamos falando de dezenas de tomadas. Pensa em uma instalação com 10 tomadas, tá? 10 com fio 6 e 10 com fio 4 milímetros, que de repente você faz todo mundo com fio 6 milímetros quadrado. O custo do fio 6 para o fio 4 milímetros é bem diferente, tá? Regra básica, tá? A norma precisa ser seguida, independente do cálculo de carga e demanda que você vai fazer, independente da carga, tá? A norma precisa ser seguida. Qual é a norma? 2 fases e 1 terra? Beleza, então 2 fases e 1 terra aqui, 2 fases e 1 terra aqui. Nessa aqui, uma fase, 1 terra e 1 neutro. As cores precisam ser obedecidas, tá? Azul claro para o neutro, eu falo isso com muita frequência nos nossos canais. Verde para o terra, pode ser só o verde ou pode ser o brasileirinho que é verde e amarelo, tá? E para a fase, qualquer cor que não seja as duas anteriores que eu mencionei, tá? A mesma coisa aqui.
eu tenho duas tomadas brancas, tá? Eu faço um cálculo de carga e demanda para essa aqui e repito para essa aqui, considerando que eu vou ligar o mesmo equipamento. Mas se nós observarmos aqui, ó, 10 amperes, orifício fino, 10 amperes, orifício grosso, tá? 20 amperes essa aqui, ó, 20 amperes, orifício grosso. Eu tenho uma de 10 amperes, que é essa aqui, orifício fino, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. 10 amperes, orifício fino, 10 amperes, orifício fino, 10 amperes, orifício grosso. Isso quer dizer que o equipamento que eu vou usar nessa tomada aqui, ó, tem o pino grosso. E o equipamento que eu vou usar nessa tem pino fino, tá? O cálculo de carga para essa tomada aqui, normalmente é cálculo de carga para circuito independente. Eu preciso ter fios e cabos mais grossos do que eu preciso ter nessas tomadas aqui, tá? Como eu falei no início do vídeo, né? Quem determina principalmente seção ou bitola do fio e cabo é a carga que você vai ligar nela, tá? Ah, eu vou ligar aqui um rádio relógio. É claro que eu não vou fazer individualmente uns circuitos de tomadas. Ah, com rádio relógio, aí o fio vai ser bem fininho. Para um carregador de celular, um fio fininho. Ah, não, pera aí que eu vou ligar aqui uma batedeira, aí o fio já é mais grosso. Não, eu posso até manter um padrão mínimo que a norma pede para as tomadas TUG, que é a tomada de uso geral. Eu posso até manter um padrão. Eu tenho que tomar cuidado quando eu sair de TUG e partir para tomadas independentes, que acaba sendo TUG também, só que tem uma tratativa melhor, maior em questão da qualidade, segurança e eficiência. Vamos imaginar que eu faço aqui duas tomadas usando fio 2,5, que é o mínimo para TUG, tá? Nesse caso, por circuito independente aqui, pino grosso, certamente eu vou usar um fio bem mais grosso do que eu estou usando aqui nessas TUGs, como por exemplo 4 ou 6 milímetros, depende da instalação e do que você vai usar nessa tomada independente. Independente porque ela vai ter circuito independente. É uma tomada com fios e disjuntores exclusivos para ela. Já essas aqui, como eu já falei em outros vídeos, elas podem ter duas tomadas em um circuito, dependendo do que você estiver utilizando ou for utilizar. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, ao entrar, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Por incrível que pareça, muita gente não sabe. Esse joinha que você dá, ele é gratuito. O compartilhamento, ele é gratuito. Mas os retornos que o canal recebe são fantásticos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.